A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o evangelista Jarpas Epifânio. Quero, neste momento, ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Romanos, no livro de João, no capítulo 16, versículo 12, que diz assim a Palavra de Deus: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Versículo 13: Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas de tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Glória a Deus. Através desse texto, meus irmãos, eu quero trazer um tema para esta pequena mensagem que nós vamos falar agora. O tema é: por que eu preciso do Espírito Santo? Muito bem, meus irmãos. A Bíblia ela diz que Deus fez o homem e assoprou-lhe, deu-lhe fôlego de vida, e o Espírito passou a viver dentro do homem. Mas quando o homem o pecou, o Espírito se afastou e passou assim a vir só em alguns, capacitando para alguma obra, como nós temos exemplo no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 1, e Juízes, capítulo 6, de 34, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10. O seu relacionamento pessoal era limitado, pois nem todos os experimentavam a sua ação. Mas Joel ele profetiza dizendo que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, como diz em Joel, capítulo 2, versículo 21 e o 28. E Ageu ele confirma dizendo que a glória da última casa, que é o corpo humano, como Paulo disse que é templo e morada do Espírito Santo, como temos em 1 Coríntios 3, 16 ao 17, será maior do que a primeira, como vimos em Ageu capítulo 2, versículo 9. Para concluir esta introdução, deixo aqui para você 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14 ao 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E não pode entender porque ele não se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo o que nele e o que ninguém, e ele de ninguém é discernido. Glória a Deus. Então preste atenção. Por que é que eu preciso do Espírito Santo? Se Jesus Cristo e os apóstolos precisaram do batismo com o Espírito Santo, então nós também precisamos. Não somos maiores que eles. Não somos melhores do que eles. Jesus Cristo, o Filho de Deus, desceu do céu, e porque se fez homem, estava sujeito às enfermidades do homem. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, versículo 7 ao 9, ele também precisou do Espírito Santo. No papel de filho do homem, o Jesus Cristo, o papel de filho do homem, ele precisou do batismo com o Espírito Santo. Portanto, antes de dar início ao seu ministério, ele recebeu o Espírito Santo. Como diz a Bíblia, ele foi batizado por João nas águas do Rio Jordão, capítulo 3 de Mateus, versículo 16. E naquela mesma hora, o Espírito Santo, em forma de pomba, desce sobre ele. E a voz de Deus lá de cima diz: Este é o meu Filho amado. Ele recebe naquela hora o Espírito Santo. Os apóstolos receberam no cenáculo o batismo com o Espírito Santo. As mulheres que seguiam Jesus também receberam o Espírito Santo. A confirmação está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 e 14, que Jesus promete para eles que eles fiquem em Jerusalém. E Maria, mãe de Jesus, que também estava com eles, também ela recebeu o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E sem falar que cada um dos 120 que estava presente no cenáculo, naquele dia do Pentecoste, que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, estavam todos reunidos em um só lugar, eles receberam o Espírito Santo. E ainda teve mais, que quando Pedro prega que mais de 3.000 almas aceitam Jesus, essas pessoas também receberam o batismo com o Espírito Santo, como diz em Atos capítulo 2, versículo 37 a 39. Se todas essas pessoas precisaram do batismo com o Espírito Santo, você e eu precisamos também desta bênção. Louvado seja Deus. Para que nós precisamos do batismo com o Espírito Santo? Primeiramente, irmãos, porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como diz em João capítulo 16, versículo 8 até o versículo 11. E ele vai nos ensinar todas as coisas que Cristo falou, como nós vimos, a leitura que nós fizemos como base nesta mensagem, que é no livro de João capítulo 16, versículo 2. Ele vai nos ensinar a orar
pois nós não sabemos como orar. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 26 ao 27, que Ele nos ensinará a orar. Louvado seja o nome. Então eu quero te dizer neste momento, por que é que eu e você precisa do Espírito Santo. Esta é a primeira parte. Estarei falando da segunda parte na sequência. Amém? Glória a Deus, meus prezados irmãos. Vamos dar continuidade falando sobre por que eu preciso do Espírito Santo. Nós terminamos em falar que Ele nos ensina a orar. Ele também nos consola nas horas de aflição. João capítulo 14, versículo 16. Diz a palavra de Deus assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele vai nos dar poder para lutar contra as hostes espirituais. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 11, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo 9 ao 11. Confira, leia, e você verá que o Espírito Santo, Ele nos dá poder contra as hostes espirituais. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque eu preciso do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele vivifica o nosso corpo mortal. Ele vivifica o nosso corpo mortal, nos ressuscitando-nos de entre os mortos. Como diz em Romanos capítulo 8, versículo 11. E dando-nos saúde divina, como diz a palavra de Deus, neste mesmo versículo. Ele nos vivifica o vosso corpo mortal por meio do Espírito Santo que habita em vós. O propósito de Deus, meus prezados irmãos, vai mais longe. Ele inclui a saúde divina, conforme declara o segundo versículo da Epístola de João, quando ele disse: Amado, desejo que lhe vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Glória seja dada ao nome do Senhor. O Espírito Santo, meus prezados irmãos, Ele nos dá saúde. Então, por isso que nós precisamos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele acrescenta que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos vai dar aos cristãos para uma vivificação ao seu corpo mortal. Observamos, irmãos, notemos que o apóstolo fala não acerca da ressurreição futura, mas da vivificação do corpo mortal. Segundo mostra o contexto desta leitura de Romanos, ele refere-se à vida que estamos vivendo agora. E ainda não chegou o momento da ressurreição. Então entendemos que o Espírito Santo vivifica o nosso corpo físico a fim de que possamos ter força necessária para desempenhar a obra de Deus que nos chamou. Então é Deus que nos apresentou o seu Espírito, coisa que Ele não fez com nenhuma outra de suas criaturas. Só o homem, Ele revelou o seu segredo, isso é, seu plano. Foi revelado a nós através do Espírito Santo, coisas que os anjos almejaram conhecer, como diz em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 12 e Efésios 3 e 10. Por isso, meus prezados irmãos, que nós precisamos do Espírito Santo. Quero concluir para você